Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Desperte o Seu Poder, aqui da TV Cabreúva. E também quero já falar para você que não curte, que não segue a página, curte a página aqui do YouTube, curte a página da TV Cabreúva para você não perder nenhuma programação. O programa de hoje está incrível. Eu vou falar sobre como você pode resgatar o seu poder. Mas antes, eu quero me apresentar para você que está chegando agora. Eu sou Ivânia Rodrigues, sou psicóloga clínica organizacional, sou treinadora de alta performance, reprogramadora mental. Tenho aí os meus treinamentos, Despertando Gigantes, o treinamento de cura da criança interior. Então, você pode me acompanhar na rede social, tem aqui a minha rede social, é ivaniarodrigues.psicóloga lá no Instagram. Acompanha que a gente está sempre postando nos stories, novidade, no feed, tá bom? Bom, quero agradecer os anunciantes, né, o apoio da Fisiocenter Cabreúva e também da Maria Flora, que está sempre nos prestigiando. Então vamos lá. Como você pode resgatar o seu poder? O que é essa questão de resgatar o poder? Eu estava pensando quantas vezes que a gente entrega o nosso poder para as outras pessoas, não é mesmo? E aí me veio aquela historinha, aquela metáfora muito conhecida por você, mas eu gosto bastante de falar sobre ela sobre quando nós nos importamos sobre a opinião das pessoas. É a metáfora da cobra e do vagalume. Você já deve conhecer. Bom, o vagalume está lá lindo e formoso passeando, e a cobra, a serpente, fica perseguindo ele. Onde ele vai, ela vai. E ele começa a fugir desesperadamente. E chega uma hora que o vagalume, ele olha para a cobra e fala assim: eu posso te fazer uma pergunta? Ela fala: faz logo antes que eu devoro você. Eu falei: então tá bom, eu quero te fazer três perguntas. Primeiro, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela fala: não. E ele fala assim: eu fiz alguma coisa para você? Porque se eu fiz, me fala, porque eu não sei. Ela falou: também não. E aí ele fala assim: então por que você me persegue? E aí ela pega e fala: porque eu odeio ver você brilhar. Parece brincadeirinha, né, gente? Mas é tão sério isso. O que acontece na realidade, na nossa vida, quando nós estamos fazendo algo que está dando certo, que você está indo no caminho do sucesso, o que acontece? Muitas serpentes começam a te perseguir. Vai prestando atenção. Muitas serpentes começam a ficar incomodadas com o seu brilho, com o seu poder pessoal, porque é através do nosso poder pessoal que nós brilhamos. A gente não brilha com o poder do outro. Ninguém faz, não dá para fazer bonito com o chapéu do outro o tempo todo. É através do nosso poder pessoal que nós brilhamos e é quando nós mostramos quem nós somos, a nossa essência. Então, quando você é verdadeiro, quando você mostra a sua essência, você começa a fazer sucesso. E o sucesso, ele incomoda. Ele incomoda muita gente. E então, é por isso que eu trouxe essa metáfora aí da cobra e do vagalume para exemplificar. Muitas vezes, quando você está brilhando, o que é que acontece? Algumas pessoas, elas querem te ver bem. Anota isso. Algumas pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Já parou para prestar atenção? Nunca melhor do que elas. Olha, fica bem, tá? Mas não melhor do que eu. É mais ou menos assim que acontece na realidade. Então, por isso que eu quis trazer esta metáfora para exemplificar o seu poder quando você tem o seu poder nas suas mãos. E aí vem as críticas a seu respeito, vem as críticas a respeito do seu trabalho. Tem até uma frase que eu publiquei há um tempo atrás, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, eu faço lives no Facebook já há muito tempo, mais de 7 anos. Muitas pessoas que me criticaram hoje estão fazendo. Então eu até publiquei, né? Me copiaram, me julgaram, me criticaram e por fim me copiaram, né? Me julgaram, me criticaram, por fim me copiaram. É mais ou menos isso, gente. Então, no momento em que as coisas acontecem, você pode ficar chateado, sabe? Você pode ficar, nossa, mas é injusto. Não fique, não se importe. Sabe por quê? Quando existem aí serpentes na sua vida,
as cobras que estão incomodadas com o seu brilho. Por quê? As pessoas elas querem te ver bem, mas não melhor do que elas, ok? O que que acontece? Você começa a se importar. É neste momento, eu falei semana passada sobre frequência vibracional. No momento em que eu começo a me importar com o que estão dizendo sobre mim, ao meu respeito, eu me importo. Aí vamos lá na palavra. Importar. Quando você compra um produto importado, ele é um produto que não é do Brasil, ele é de fora. Você traz de fora para dentro, é ou não é? Então, eu comprei um importado. Quando eu começo a me importar com o que estão dizendo, como que é? Eu pego da pessoa e trago para dentro de mim. Eu me importo. É grave isso. Você já tinha parado para prestar atenção quando você se importa com as coisas que falam a seu respeito? Quando você se importa, você entrega seu poder pessoal para quem está falando de você. Você importa para dentro de você. Aí você já começa a mexer com toda a sua vibração, seu campo eletromagnético fica inundado de quê? De raiva, de injustiça, sentimento de injustiça, de feridas, de mágoa, ressentimento, porque estão falando a seu respeito, estão fazendo coisas pelas suas costas. Não importa. Percebe que dessa metáfora, quanta coisa que a gente consegue extrair? Então, se você tem o seu brilho próprio, todos nós temos o brilho próprio. Eu coloquei até aqui, toda estrela tem seu brilho próprio. E nenhuma apaga a outra. Todo ser humano tem seu brilho próprio. Ela não tem condições de apagar a outra. Nenhum ser humano tem condições de te apagar. Sabe quando você se sente apagado? Quando você se apaga. Você é que vai lá no interruptor e se apaga para deixar o outro brilhar. A gente faz isso com a nossa vida. A gente sai do palco e vai para a plateia, deixando as pessoas brilharem. Então, por exemplo, você pode ter um dom de oratória, um dom de falar com as pessoas, trazer a sua verdade, sabe? Fazer um programa como esse que eu estou fazendo. Vir aqui trazer a sua verdade para as pessoas, ajudar as pessoas com o seu dom da palavra, seja lá o que você sabe. Qual é o seu maior talento? O que você fez com ele? Você escondeu ele? Porque muitas cobras ficaram te serpenteando e dizendo: ai, tá brilhando demais, deixa eu dar uma apagadinha em você. Percebe que eu permito que as pessoas me apaguem, me ofusquem com as críticas delas. Quando eu permito, aí sim o meu brilho vai embora. O outro tem esse poder? Não tem esse poder. Ninguém tem o poder de nos apagar. Ninguém tem esse poder. A menos que eu permita. Então, nós damos pesos e medidas para o que as pessoas falam a nosso respeito. Quando eu quis trazer sobre o poder pessoal, é porque toda vez que acontece esse lance de inveja, né, gente? A inveja, ela é corrosiva. E quando eu me importo com a inveja, eu entro na vibração da pessoa que está com este sentimento. Elas não fazem por mal. Gente, é uma questão de condicionamento psicológico. É, a pessoa ela se condiciona a pensar dessa maneira. Então, essa pessoa às vezes ela já esteve melhor que você e ela se habituou com a condição de estar melhor. E aí quando ela vê o seu sucesso, ela vê que você começa a apresentar passos em direção ao avanço, ao crescimento, à evolução, ao sucesso, à alta performance. Essa pessoa começa a se sentir desestruturada, desbalanceada. Ela fala: opa, eu estou me sentindo invadida, estou me sentindo ameaçada. Então, o invejoso, ele faz isso por causa de um condicionamento psicológico. Então, a pessoa que esteve por baixo é também ruim. Então, quem esteve por cima tem o medo de você alcançá-lo. Quem esteve por baixo tem um outro processo psicológico muito estranho. Essa pessoa que esteve por baixo a vida inteira, ela se sabota. Por isso que ela está por baixo. E inconscientemente, ela faz de tudo para permanecer lá, no chão. Só que essa pessoa quer companhia. Ninguém quer ficar no chão sozinho.
Então, é natural que nós tenhamos padrões psicológicos que vão nos forçando a nos manter naquele lugar. Então, quem nunca teve nada tem inveja de quem está buscando sucesso, porque essa pessoa está habituada a estar no chão. Gente, é como o escravo. O escravo, quando ele é liberto, o que aconteceu com muitos escravos depois da abolição? Eles continuaram servindo aos seus antigos senhores. Por quê? Por causa do condicionamento e também por achar que eram incapazes de conseguir se sustentar sozinhos, de criar um negócio, de empreender. Notaram? Então, a maioria das pessoas, elas têm essa questão de que se alguém está acima, isso causa um desconforto. Então, se você está muito abaixo e você vê alguém acima de você, causa um outro desconforto. Eu até publiquei, né? No último programa, falei que a média das 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas. E que também você só vai ser criticado por pessoas que sempre estão menos que você. Compreendeu? Você nunca vai ser criticado por pessoas que estão fazendo mais que você. Quem está fazendo mais está ocupado, está ganhando dinheiro, está se ocupando com o próprio sucesso. Quem fala, quem se importa é quem está fazendo menos do que você. Então, só esta informação que eu estou te dando, ela já deveria servir para que você acalmasse seu coração e falasse assim, realmente, eu tenho que buscar o meu poder pessoal, esquecer o que estão falando, esquecer que criticaram, que julgaram, para que você se apoie. Tem pessoas que elas começam ela esquece de perseguir a sorte, começa a fugir do azar. Existe também esse fenômeno. Ela esquece, falando sorte, gente, porque sorte para mim é a combinação de 3 ingredientes. O conhecimento, primeiro você adquire conhecimento, aí as oportunidades aparecem e você tem ação. Então, sorte é conhecimento, oportunidade e ação. Então, as pessoas que começam a perseguir esquece de perseguir a sorte e começa apenas a viver a vida fugindo do azar, fugindo de não se dar mal. E quando você começa a fugir, sabe qual é o fenômeno que tem aí? Medo. É quando você tem medo do sucesso. É. E a necessidade de aprovação dos outros é tamanha, que as pessoas não se expõem por medo de serem julgados, por medo de não serem aprovados. O segundo maior medo da humanidade é o medo de falar em público, é o medo de se expor. Tá vendo o tanto que a gente se importa, traz para dentro da gente a opinião alheia? O primeiro maior medo é a morte, o segundo, de me expor. O que será que vão falar de mim? É exatamente por isso que existe este medo. E quando a gente vive a vida fugindo do azar, é por medo das coisas darem errado. É por medo de se sentir um fracassado. Então, eu posso falar para você o seguinte: se você tem medo da exposição, então não ostenta. Né? Não, se você não banca a exposição, não ostenta, fica quieto, fica lá no cantinho, na sua zona de conforto, mente para as pessoas, fala que você está vivendo de esmola, está morando debaixo da ponte, é assim, tô brincando. Por quê? Se você se banca, você pode se expor à vontade, mas precisa se bancar, gente. E como é que você vai conseguir se bancar? Por um estado firme de espírito. É somente através de um estado firme de espírito que você vai conseguir se bancar. Se bancar não é tão simples assim. Você precisa passar por todo esse processo que eu estou falando para você, desenvolver amor próprio, porque é o amor próprio que vai fazer com que você se sustente, com que qualquer pessoa que passar pela sua vida tentando te diminuir, você não vai se importar, porque quando alguém tenta te diminuir, é sinal de que você cresceu. Que interessante, né? Alguém está tentando te inferiorizar, é sinal de que você
cresceu, de que você está grande. Então, se você se banca, se você consegue permanecer ali inabalável nas suas crenças, nas suas virtudes, nos seus valores, naquilo que você faz, nos seus dons, na sua palavra, o que é que você quer? Por exemplo, você quer vir para a internet falar o quê? Você se banca? É a partir do amor próprio que você vai se bancar e que você vai resgatar o seu poder e vai parar de entregar para os outros esse poder que é só seu. Você tem seu brilho como todas as estrelas. E lembre-se, elas não têm o poder de apagar umas às outras, não tem esse poder. Nós, seres humanos, também não. Porque cargas d'água você está achando que alguém vai ter condições de te apagar. Mude, então, o seu olhar a seu respeito. Mude a sua percepção a seu respeito. Porque é o seu olhar, o que você pensa sobre você, a sua autoimagem, como você se posiciona perante o mundo, perante a família, perante as pessoas, nos seus relacionamentos, como você se comporta. É este olhar que você tem primeiro com você. Eu sempre falo, a pessoa precisa se bastar, né? E olhar para aquilo que não deu certo, não como um fracasso, olhar para aquilo que não deu certo, não como você sendo um vulnerável à inveja alheia, não, tenha fé em si mesmo. Tenha confiança em você mesmo. Eu sempre falo também que tudo coopera para o bem. Tudo que acontece com a gente coopera para o bem. Ai, Vânia, mas eu estou sendo criticado, julgado. Isso está cooperando para o bem? Tá cooperando para a sua evolução. Lembra que eu falei? Quando alguém te diminui, significa que você está grande, significa que você está crescendo, que você está enorme, você está incomodando. Esses dias fizeram um perfil fake da minha filha. Ela falou assim: opa, quando começam a fazer perfil fake, significa que a gente está ficando famosa. E ela não se expõe, que ela é advogada, o trabalho dela não é mídias sociais, tudo. E aí ela fez essa brincadeira, achei interessante, né? Você realmente achar isso. Se estão fazendo alguma coisa com o seu perfil, o meu já foi roubado umas 3 vezes, gente. Da última vez fiz o maior escarcéu aí na rede social que roubaram o meu perfil. E sempre aquele sufoco, né? Vou crescendo, crescendo. Quando eu tô começando a ficar grande, aí roubam o meu perfil, eu já deixei pra lá até. E então, o que que acontece? Alguém chuta cachorro morto? Ninguém chuta cachorro morto, ninguém empurra bêbado de ladeira. Pensa sempre sobre isso. Quando você se sentir ameaçado, quando você se sentir que as pessoas estão falando só para te prejudicar, não, significa que você está visível. Então, banque-se, se banque para que você tenha um espírito forte para aguentar toda essa pressão. Por quê? Segundo lá o Homem-Aranha, né? Quanto mais poderes, maiores responsabilidades. Então, gente, a gente tem teto de vidro mesmo, principalmente quem tá aqui na mídia social, tem teto de vidro, vai tomar pedrada, mas ninguém atira em passarinho morto. Eu sempre falo isso, né? Que a maioria de nós tenhamos fé para que a gente possa pegar o nosso poder, tirar dos outros, não nem entregar. Se você já entregou, vai lá e tira. Vai lá e fala: vem cá que isso aqui é meu, isso aqui me pertence, esse poder é meu. Então, falando sobre a inveja, é isso que eu queria trazer para vocês. Essa questão de deixar que o seu brilho fique ofuscado por causa que serpentes estão te perseguindo. Acho que até aqui vocês já entenderam, não é mesmo? Falando sobre o medo é que faz com que você, vamos voltar lá para o palco, que você saia do palco e vá para a plateia para aplaudir as pessoas. Às vezes a gente precisa estar sim na plateia, né? E eu faço isso com muito orgulho, bater palmas para os meus amigos que estão fazendo sucesso, para as minhas amigas, mas eu não posso sair do meu palco da vida e deixar aquele lugar para os outros, porque ele é meu, aquele lugar é meu. Cada um de nós temos um lugar no universo. Quando você pega aquele lugar que é seu, para você conquistar o seu sucesso, conquistar tudo o que você quer na vida, se você sai dali para que outro entre, você está entregando o seu poder para o outro. Então, a gente pode aplaudir as pessoas? Pode e deve abençoar, né? Falei da nossa vibração, da nossa energia, mas eu preciso estar no palco da vida. Eu preciso estar lá, porque ninguém brilha
né? Tá até na Bíblia, né? Não tem como brilhar uma luz embaixo de uma cama, embaixo, escondido. Não tem embaixo aqui da mesa uma luz brilhando. Não, a luz ela tem que vir para cima, ela tem que estar exposta. E quando você tem medo, significa que você tem medo de perder a posição que você tem perante as pessoas. E quem tem medo de perder pessoas, significa que você não se tem. Se você não se tem, você entrega para o seu marido, para sua namorada, para o seu parceiro, para os amigos, você entrega seu poder para eles. Porque tem pessoas que só se sentem felizes se o outro estiver aprovando, se o outro estiver elogiando, batendo palmas. E então vai pensando, você precisa de elogios e de críticas para seguir o seu caminho? Eu acho que não. Quando você se basta, você não precisa nem de elogios e nem de críticas para continuar o seu caminho. Agora, quando você coloca pessoas no pedestal, você sabia também que você está entregando seu poder pessoal para essas pessoas? Você pode elogiar, você pode admirar, mas colocar no pedestal? Não, ninguém é melhor do que ninguém. E quando a gente coloca um outro no pedestal, eu me diminuo. Isso não é ter humildade. Você colocar pessoas no pedestal, principalmente ídolos, transformar as pessoas em ídolos. E quando colocam você, quando alguém coloca você no pedestal, como é que você age? Se você não se deslumbrar quando alguém te colocar no pedestal, quando alguém te elogiar, não se deslumbre. Não se deslumbre com alguém te elogiar e nem fique chateado quando alguém está te criticando. Quando você passar a ter esse espírito forte de não se deslumbrar quando alguém coloca você no pedestal e não se sentir derrubado com uma crítica, nesse momento você já está pronto. Você fortaleceu o seu espírito. Por quê? Você está pronto para qualquer coisa. Nada te derruba. Quando você necessita de elogios para seguir o seu caminho, a primeira crítica te derruba. A primeira crítica coloca você lá embaixo. Então, aceitar tanto críticas quanto elogios, como simplesmente não se importando. Não importa para dentro de você. Por quê? Os elogios, eles vêm e vão, e as críticas também vêm e vão. Hoje eu acerto, amanhã eu erro. E as pessoas, elas têm tanto medo de errar, que elas acabam focando só naquilo que elas conseguem fazer de bem feito, e aí fica o perfeccionismo, né? Fica totalmente impregnado na pessoa de que ela precisa ser perfeita. E o perfeccionismo, gente, ele é um orgulho do ego. É o ego que faz a gente querer ser perfeito, porque não existe perfeição. O fracasso, ele faz parte da nossa vida. Né? Eu já falei, um dos maiores medos é falar em público, é se expor. As pessoas não se expõem por quê? Medo de fracassar. E daí, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer comigo aqui? Eu caí dessa cadeira aqui, né? E aí, se eu cair aqui agora? Ah, eu tenho que levantar e continuar o programa, não é? O que de pior poderia acontecer? Então, olha só, gente. Toda vez que você for fazer algo, pense no pior cenário, sabe? Pensa no pior, no pior, no pior de todos os cenários. Se você está dando uma palestra num palco, qual é o pior cenário? É você esquecer o script? Tudo bem, você fala, ai gente, eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. E continua falando. Você caiu, escorregou e caiu? Levanta. O que é que você faz quando você cai? Eu levanto. A gente fica no chão estendido lá? Não. Então, trace o pior cenário da sua vida. E aí você vai ver que você consegue vencer qualquer cenário que você colocar aí na sua cabeça. Você vai perceber que nada é capaz de tirar o seu poder. Nada. Então, não entregue o seu poder para coisas, pessoas e situações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Porque tudo que é bom passa e tudo que é ruim também passa. É aquela frase, tudo isso vai passar, isso também vai passar, tanto bom quanto ruim. Quando você está feliz demais, saiba que isso vai passar. E quando você está triste demais, saiba que isso também vai passar. Então, para que você ficar chorando, para que você ficar desesperado, tentando encontrar uma solução
para algo que você tem certeza que vai passar. Quando nós nos desestruturamos e ficamos desesperados com as situações, significa que eu não confio em mim mesma. Tá faltando autoconfiança, amor próprio, autoestima. Porque quando eu passo por um fracasso, qual que é a atitude das pessoas quando elas estão de frente com o fracasso? Desistir, né? Então, no primeiro fracasso, no primeiro erro, no primeiro desapontamento, eu desisto, eu não quero mais saber disso, eu não vou mais, não quero mais saber desse negócio de falar em público, eu não quero mais saber desse emprego, eu não quero. Então, o que é mais fácil? Desistir. As pessoas desistem muito fácil. Não existe fracasso. Então, você chegou a essa conclusão também? Eu cheguei. Não existe fracasso. Existe desistência. É desistência que existe. Sim. Porque quando eu desisto, eu assino embaixo ali, olha, realmente, vocês realmente estavam certos quando vocês me criticaram, quando a cobra me perseguiu, né? Quando quiseram apagar o meu brilho, eu fracassei, eu estou desistindo. Então, é neste momento que nós precisamos perceber a nossa força. E então, o que é que você pode fazer para resgatar o seu poder? Primeiro, resumindo aqui esse programa de hoje, não entregando o seu poder para as pessoas. Não entregue o seu lindo e brilhante poder. Ele é seu, ele é único. Você sabia que não existe nenhuma outra pessoa na face da Terra com o seu DNA, com a sua digital, com o seu código genético? Ele é só seu, você é único. Você, para nascer, você participou de um campeonato com milhões de concorrentes antes de você entrar na barriga da sua mamãe. E para você subir o útero é comparado à escala do Everest. Então você já escalou o Everest e você nem sabia disso. E naquela época você não reclamava. Você simplesmente tinha um foco, sobreviver, né? Encontrar o óvulo e sobreviver para poder acontecer a fecundação. E então você não desistiu. A distância que ocorre entre o útero, para subir o útero, da onde o espermatozoide entra, até ele encontrar o óvulo, primeiro que já começa com a maior célula, a união da maior célula com a menor célula. O espermatozoide é maior, o óvulo é menor. Né? Você sabia disso? São curiosidades do nosso nascimento. Então, para haver essa fusão, você teve que nadar algo parecido com atravessar o Atlântico, subir o Everest. Você ganhou milhões se você tivesse concorrendo à presidência da República, você teria ganhado milhões de vezes. Foi o que você conseguiu. Nascer. E aí você nasceu e você fica reclamando porque estão falando de você, porque pisaram no seu calo, porque as pessoas não te compreendem, porque você não conseguiu o sucesso que você acha que você merecia. Então, fortaleça seu espírito. Fortaleça a sua fé. Pense que tudo coopera para o bem. Né? E antes de finalizar, eu quero contar uma metáfora para deixar bem claro para você que tudo coopera para o bem. Tinha um rei que ele estava lá no palácio dele e então ele cortou um dedo, né? Ele estava mexendo lá com algumas coisas, cortou o dedo. E tinha um escravo, um servo, não era um escravo, era um servo que sempre acompanhava ele em tudo. E esse servo, tudo ele falava gratidão, gratidão, gratidão. E o rei ficou bravo com ele. Falou, que gratidão que nada. Botou ele na prisão, mandou ele para a prisão. Como tudo o servo acompanhava ele, e dessa vez ele foi caçar e o servo não foi junto. Quando ele foi caçar, ele foi capturado por um bando de canibais. Quando ele chegou, os canibais olharam para ele e queriam sacrificar ele. Quando olharam para o dedo dele, aí não sacrificaram, dispensaram ele. Ele falou, por que vocês não me sacrificaram? Ele falou assim, não, porque você é defeituoso, você não tem um dedo. A gente sacrifica para os deuses, mas tem que estar perfeito. Ele voltou para o palácio e, como aquele servo sempre dizia, tudo coopera para o bem, gratidão, que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que agradecer. Ele correndo foi mandar soltar o servo e falou, você tinha razão, porque eu não morri por causa do dedo que você agradeceu. Mas escuta, Deus é injusto. Por que Deus deixou eu prender você, uma pessoa tão boa, já que tudo coopera para o bem? E ele falou assim,
Mas, Senhor, é porque se eu não tivesse sido preso, eu teria ido com o Senhor e eu teria sido sacrificado porque eu estou sem defeito. E então, gente, essa história é para você entender que tudo coopera para o bem na sua vida. Tudo que está acontecendo aí na sua vida é para o seu bem. E então eu agradeço vocês que estiveram comigo aqui ao vivo, vai ficar gravado, assistam a reprise, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Curte o canal e se inscreve no meu canal também do YouTube, ativa o sininho de notificações e quarta-feira que vem, ao meio-dia, eu estarei de volta e eu vou falar sobre as amarras emocionais. Como você pode se libertar das amarras emocionais da sua vida. Gratidão e tenha uma ótima quarta-feira. Olá, para você, pessoa física ou empresa que já tem plano de saúde e deseja reduzir os seus custos, a RJN está aqui para te auxiliar. E para você que ainda não tem plano de saúde, nós temos os melhores produtos do mercado, tanto regional como nacionais, com os melhores atendimentos no Brasil. Entre em contato hoje mesmo com os nossos especialistas e conheça os produtos que nós trabalhamos. O time da TV Cabriúva veio conhecer um trabalho incrível. Olha essa sacola personalizada. Lagartixa Carimbos. Wanderson, qual o segredo de fazer isso aqui tão bem feito? Atenção ao que o cliente precisa, qualidade e preço. E uma tecnologia de tirar o chapéu. Depois de aprovar a arte, quanto tempo a pessoa já recebe o carimbo? Em 24 horas o carimbo já está pronto. Preço e qualidade. Você que tem uma loja, um restaurante, uma padaria ou trabalha no escritório, Lagartixa Carimbos pode te ajudar. Estamos localizados na rua Fernando Nunes, número 752. Um WhatsApp de contato 11 98454 8326. Como é que encontra o Lagartixa Carimbos nas redes sociais? No Instagram, como estamos, @Lagartixa Carimbos, Facebook, @Lagartixa Carimbos. E tem o site também, que é o Lagartixa Chaveiro. Hoje o time da TV Cabriúva veio conhecer um lugar espetacular para você que adora pet. Patrulha Canina, hotel, creche, banho tosa. Uma boa opção aqui no bairro do Jacaré. Hospedagens, você vê toda uma instalação preparada para o conforto do seu pet. Área de lazer, piscina, um lugar